na parte de domingo, o casamento em Caná. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em João capítulo 2, vamos ler os versos 1 até o verso 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, este foi o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Do Jordão, Jesus voltou para a Galileia. Devia haver um casamento em Caná, uma pequena vila não distante de Nazaré. Os noivos eram parentes de Maria e, sabedor dessa reunião da família, Jesus se dirigiu a Caná, pois Jesus e os discípulos também foram convidados. Aí, Jesus se encontrou novamente com a sua mãe Maria, de quem estivera separado por algum tempo. Maria ouviu falar das manifestações no Jordão quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, e uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Maria ouviu sobre esta experiência de Jesus no Jordão. Achava-se com Jesus um grupo de jovens rapazes, moços, cujos olhos o seguiam com reverência por onde ele ia e lhe chamavam de mestre, ou seja, de professor. Era costume, naqueles tempos, que as festas de casamento continuassem por vários dias. Verificou-se nessa ocasião, antes do fim da festa, haver-se esgotado o vinho. Acabou o vinho. Isso causou muita perplexidade e a ausência do vinho pareceria indicar falta de hospitalidade. Como parente dos noivos, Maria ajudou nos preparativos da festa e falou agora para Jesus, dizendo: olha, não tem mais vinho. Essas palavras eram uma sugestão de que Jesus deveria fazer alguma coisa para suprir a necessidade da família. Mas Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A maneira de Jesus falar com Maria, chamando-a de mulher, estava em harmonia com os costumes orientais. Essa expressão mulher era empregada para com pessoas a quem se desejava mostrar muito respeito. Na cruz, em seu derradeiro momento, Jesus demonstrou sua ternura para com a sua mãe, dirigiu-se a ela chamando-a de mulher. Eis aí o teu filho, apontando para João. E olhando para João, disse: João, eis aí a tua mãe. Portanto, mesmo na hora de sofrimento na cruz do Calvário, Jesus se dirigiu à sua mãe dizendo mulher. Um tratamento de respeito naquele tempo. Quando Jesus disse para Maria: ainda não é chegada a minha hora, indicava que todos os atos da vida de Jesus na terra era um cumprimento do plano divino, um plano feito desde a eternidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Foram as únicas palavras de Maria. Obedeçam a Jesus, façam o que ele manda. Ao lado da entrada
Na porta estavam 6 grandes talhas de pedra, e Jesus pediu aos servos que enchessem aquelas talhas de água. E depois disse para os servos: tirem agora a água e levem ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou o vinho, achou superior a qualquer vinho que já tinha provado antes, e muito diferente do que foi servido ao princípio da festa. Voltando-se para o noivo, o mestre-sala disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Queridos, o bom vinho provido por Jesus era bom vinho mesmo, porque não era alcoólico, não era fermentado. O vinho provido por Cristo para a festa, assim como o vinho que ele deu para os discípulos na comemoração da ceia do Senhor, representava o seu sangue, o puro suco da uva. Foi Cristo que no Velho Testamento deu o aviso, a advertência para Israel, dizendo: o vinho é escarnecedor. Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Esta instrução dada por Deus em Provérbios 20, verso 1, sempre foi obedecida por Jesus. Ele nunca proveu bebida alcoólica. Satanás tenta os homens à condescendência, com apetites que lhes obscurecem a razão e entorpecem as percepções espirituais. Mas Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. Foi Cristo que deu instruções para que João Batista não bebesse vinho, nem bebida forte. Foi ele que deu também a instrução para a mulher de Manoá, os pais de Sansão, para que não bebesse vinho. Ele proferiu uma maldição sobre o homem que chegasse a taça aos lábios do próximo. Ai daquele que der de beber ao seu irmão. Isto está em Abacuque, capítulo 2, e o verso 15. O vinho não fermentado que proveu para os convidados nas bodas de Caná era uma bebida sã e refrigerante. Jesus era de natureza muito sociável e muito amável. Ele aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa dos ricos e dos pobres, instruídos e ignorantes. Ele procurava elevar os pensamentos das coisas comuns da vida para as coisas espirituais e eternas. Jesus achava prazer em cenas de inocente felicidade e aprovava com a sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era uma ocasião impressionante e sua alegria não desagradava a Deus nem a Jesus Cristo. Assistindo a essa festa, Jesus honrou o casamento como uma instituição divina que veio lá do Jardim do Éden. Afinal de contas, foi Deus, o Filho, quem realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva no Jardim do Éden. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e o seu povo. Meu querido irmão, Jesus representa o relacionamento dele com a sua igreja, comparando-o ao relacionamento de uma noiva com o seu noivo. Jesus se aproximou do coração do povo, misturando-se com o povo, como alguém que lhe desejava o bem-estar. Jesus procurava as pessoas nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Jesus ia ao encontro das pessoas em ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. A poderosa simpatia pessoal de Jesus emanava dele, conquistava os corações. Jesus se retirava muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, em quietude. Desses períodos de comunhão com Deus, ele voltava para aliviar o enfermo. Ele se misturava com a multidão para instruir o ignorante e quebrar as cadeias dos cativos de Satanás. Esta era a missão de Jesus, libertar os oprimidos do diabo. Jesus ensinava-os sentado entre eles na encosta da montanha
outras vezes às margens do lago ou caminhando em sua companhia. O exemplo da vida de Jesus, ao participar do casamento das bodas em Caná da Galileia e ter realizado o seu primeiro milagre na festa de casamento, este exemplo de Jesus é para você e para mim uma demonstração que não devemos renunciar às reuniões sociais. Não devemos nos retirar das pessoas que queremos salvar. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas, onde elas estão. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina, mas também poderemos salvar as pessoas indo ao lar dos humildes e também nas mansões dos ricos, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer. Não nos unamos a eles nas tolices. Aonde quer que formos, nós deveremos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Estou lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 15, e a página 108. O poder social, a influência social, santificada pela graça de Jesus, deve ser aperfeiçoada para atrair almas para Jesus. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste, descontente. Jesus quer que você e eu mostremos para o mundo que os cristãos não são estátuas, mas sim homens e mulheres animados, contentes, sorridentes e felizes. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e mostrar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Aleluia!